Oi, pessoal! Para quem está na correria dos estudos para ser assistente administrativo ou para quem já vive essa rotina de 1000 tarefas e prazos apertados, o café parece ser o melhor amigo, né? Aquele combustível para aguentar o tranco e manter tudo em ordem. Mas, e se eu te disser que essa ajuda toda pode estar, na verdade, sabotando justamente a sua capacidade de se concentrar? Pois é, a grande questão que a gente vai investigar aqui, com base em dados e estudos científicos, é essa. Será que aquela xícara de café, que parece tão essencial, está mesmo te ajudando a ser mais produtivo? Ou ela está criando um problema ainda maior no longo prazo? Bom, vamos começar com aquilo que todo mundo já sabe ou pelo menos sente na pele. O café promete e geralmente entrega mais foco, mais energia, mais produtividade. E olha, a ciência está aí para confirmar isso, pelo menos no começo. E não é só impressão, viu? Não é coisa da sua cabeça. Estudos mostram que a cafeína realmente dá um gás nas nossas funções cognitivas. Ela aumenta a atenção, melhora a capacidade de guardar informações, tudo que é super importante para quem precisa ter um desempenho nota 10 nos estudos e no trabalho. É aqui que o paradoxo aparece com tudo. De um lado, você tem a promessa, mais foco, mais memória e até um possível auxílio em quadros como o TDAH. Mas, do outro lado, vem a realidade. O consumo exagerado pode causar exatamente o contrário do que se busca: insônia, ansiedade e, o pior de tudo, um ciclo vicioso que acaba detonando a sua concentração. Então, qual é o preço que a gente paga por esse empurrãozinho de energia? A resposta muitas vezes está naquilo que a gente sacrifica sem nem pensar duas vezes: o nosso sono. Os benefícios da cafeína vêm com esse custo escondido que mexe diretamente com a nossa capacidade de descansar de verdade. E de novo, isso não é opinião, são fatos. Um estudo bem importante feito no Hospital Henry Ford, por exemplo, foi investigar justamente isso. E a descoberta foi clara: a cafeína bagunça e muito os nossos padrões de sono, mesmo quando a gente toma ela bem antes de sequer pensar em ir para a cama. E esse número aqui deixa tudo bem claro. A conclusão do estudo foi que tomar 400 miligramas de cafeína, o que dá umas 2 ou 3 xícaras de café mais forte, até 6 horas antes de dormir, já é o suficiente para estragar a qualidade do seu sono. 6 horas? Pensa só, tomar um café às 4 da tarde pode afetar seu sono das 10 da noite. Agora vamos ver como tudo isso vira uma bola de neve, um ciclo bem negativo. Porque, veja bem, a falta de um sono de qualidade não te deixa só com sono. Ela ataca em cheio a sua capacidade de se concentrar. E aí, a solução vira o próprio problema. E esse não é um probleminha qualquer de uma pessoa ou outra, é uma questão de saúde pública. Muitas vezes, a gente culpa o estresse, a correria ou até um diagnóstico de déficit de atenção pela nossa falta de foco, sem perceber que a verdadeira raiz do problema pode estar ali, nas noites mal dormidas. E as consequências são bem práticas. Sabe aquela dificuldade de focar uma reunião, os pequenos esquecimentos ao longo do dia, a lentidão para entender uma tarefa nova? Tudo isso são sintomas clássicos da privação de sono. Ou seja, ela causa exatamente aquilo que a gente tenta consertar com mais café. E de quebra, ainda aumenta a ansiedade e a irritabilidade. E aí pronto, o ciclo se fecha. Pensa comigo, a pessoa está sem foco, aí toma café para aguentar. O café, principalmente mais para o fim do dia, atrapalha o sono. A noite mal dormida acaba com a concentração no dia seguinte. E qual a primeira coisa que vem à cabeça para resolver isso? Mais café. É uma armadilha perfeita, né? Mas calma! A boa notícia é que dá para sair dessa. Reconhecer que existe essa armadilha já é o primeiro grande passo. Não é sobre culpar o café ou o TDAH, mas sobre entender como o nosso corpo funciona e tomar as rédeas da situação com pequenas, mas poderosas mudanças de hábito. E o conceito-chave aqui é a tal da higiene do sono. Pensa nisso como se fosse uma higiene bucal para o seu cérebro. Do mesmo jeito que a gente escova os dentes todo dia para evitar problemas, a higiene do sono é um conjunto de práticas diárias para preparar o corpo e a mente para uma noite de sono que realmente descansa e recupera. E os passos são super práticos, olha só. Primeiro, a regra das 6 horas para cafeína, lembra? Depois, criar uma rotina para desacelerar, tipo ler um livro, ouvir uma música calma. Terceiro, que é um desafio, largar o celular e outras telas um pouco antes de dormir. E por último, transformar o quarto num verdadeiro santuário do sono, escuro, silencioso e bem confortável. O mais importante é entender o seguinte: a ideia não é demonizar o café, mas aprender a usá-lo com inteligência. Em vez de terceirizar a culpa pela falta de foco, a gente pode fazer escolhas mais conscientes. São pequenas mudanças de comportamento que, somadas, fazem uma diferença gigantesca. O controle está na sua mão.
E para a gente fechar, vamos transformar tudo isso que a gente conversou em algo prático. O que dá para fazer começando hoje para quebrar esse ciclo e melhorar de verdade a sua concentração? Então, fica aí a reflexão. Qual é a pequena mudança que você pode se comprometer a fazer hoje? Talvez seja só trocar o café das 5 da tarde por um chá sem cafeína, ou quem sabe desligar o celular meia horinha antes de dormir. A questão não é virar a vida de cabeça para baixo, mas dar um primeiro passo. Porque essa pequena decisão pode ser o começo de um ciclo muito melhor, com mais sono, mais saúde e, ironicamente, muito mais foco.